Olá a todos, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Apetece-me Falar sobre Livros. Bem, hoje trago-vos aqui mais um livro do tema Segunda Guerra Mundial ou Holocausto. Mais um livro que eu li para o projeto da Dora Santos Marques, o UOL 81. Eu estou a falar-vos de um livro de um autor português que eu já tinha aqui desde outubro para ler, porque me tinham oferecido no meu aniversário e queria mesmo muito ler e tinha guardado este livro precisamente para ler agora no mês de janeiro. Eu estou a falar dos Bastardos de Hitler, do Francisco Ramalheira. Bom, este talvez seja o livro que eu li mais diferente desta temática. E explico porquê. Porque geralmente os livros que eu tenho lido, e aliás a seguir a este li exatamente sobre essa parte da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Normalmente os livros que eu tenho lido, e já li até bastantes, falam muito sobre as descrições nos campos de concentração, os relatos dos sobreviventes, enfim, tem sido muito dentro dessa onda. Agora, neste livro do Francisco fiquei mesmo muito surpreendida, porque, para já, eu tinha uma ideia do que era, mas não tinha, nem sequer tinha lido a sinopse. E fiquei agradavelmente surpreendida com, no fundo, a visão que o Francisco quis aqui transmitir. Ou seja, este livro passa-se já depois da guerra ter terminado, portanto, depois da rendição nazi, 1945, em que, portanto, o mundo estava em paz. Mas esta paz não era uma paz total. O Francisco quis trazer aqui, eu acho que isto acabou, e tenho a certeza, porque há aqui uma parte no livro que explica, que isto foi uma homenagem a todas aquelas crianças que depois de terminar a guerra ficaram órfãs, não é? Ficaram abandonadas. Ou porque a família, não sabiam do paradeiro da família, ou porque sabiam que a família tinha morrido. E, portanto, eu acho que ele quis dar aqui um bocadinho voz a estas crianças que, no fundo, ficaram muito esquecidas e que, apesar da suposta aparente calma e da guerra ter terminado, para estas crianças continuaram alguns horrores psicológicos, físicos, não é? Porque muitas destas crianças ficaram à sua sorte, sozinhas, perdidas, e é disto que este livro nos fala. E eu gostei muito disso, porque de facto é uma parte da história que eu pouco conhecia e acabei por aprender muito, muito com este livro. Bom, e muito resumidamente, esta história fala-nos então de um grupo de crianças, vai acompanhar, a narrativa acompanha aqui um grupo de crianças que no fundo são sobreviventes da guerra, que não sabem das suas famílias e que estão entregues a si mesmos. E muitas destas crianças acabavam por, entre elas, criar uma nova família, não é? Não uma família de sangue, não uma família biológica, mas uma família de afetos, em que todos juntos tentavam sobreviver a cada dia que ia passando. Bom, para não me perder, então, nós temos aqui 6 crianças. É isso que eu vos queria dizer. O termo Bastardos de Hitler é precisamente isso. São aquelas crianças que, os menores que ficaram abandonados, não é? À sua sorte, à procura, a tentar encontrar uma família, no fundo. E pronto, e é isso. É por isso é que o termo é os Bastardos de Hitler. Portanto, são aqueles que ficaram à sua sorte, portanto, à procura no fundo, de uma família. Achei muito curioso também aqui outra questão que o Francisco aborda, que tem a ver com o repovoamento. Ou seja, houve aqui muitas crianças que enfrentaram horrores, como raptos. Porquê? Porque havia determinadas potências europeias que queriam fazer o seu repovoamento. E, portanto, haviam crianças que eram raptadas. E eu não sabia disto. E foi também aqui, no fundo, uma parte da história que eu gostei de conhecer, não é? Apesar do tema, obviamente, mas eu não conhecia e, portanto, também é o que eu digo, aprendi muito, muito com este livro. Porque este livro é um livro de ficção, mas baseado em factos verídicos. Inclusive há aqui alguns personagens que existiram realmente, não é?
na realidade. Bom, então, nós temos aqui um grupo de crianças. Então, a ver se eu não lembro, a ver se eu não me esqueço dos nomes. Temos a Ana, é uma menina de 6 anos, e o seu irmão, o Luís, de 9 anos. Eles são mesmo irmãos biológicos. Portanto, a Ana anda sempre acompanhada de um gatinho, que é o Ranhoso. O Luís é um menino muito sensível, muito perspicaz e muito dotado para a música. Portanto, ele tem um gosto muito grande por música. Depois temos o Gaber, que é um rapaz mais velho, tem 16 anos. É o líder e é o protetor do grupo destas crianças. Temos o O, isto são como estão nomes, pronto, estão escritos de outra maneira, não são nomes portugueses, eu não sei se estou a dizer isto bem. Temos o O, que é um rapaz um pouco mais novo, mais velho que o Luís, mas mais novo que o Gaber, portanto está ali meio adolescente, não é? Que acaba por querer ser como o Gaber, tem uma grande adoração pelo Gaber, quer seguir as suas pisadas, porque tem mesmo muito orgulho nele e quer ser também um líder e um protetor do grupo. Depois temos mais duas meninas, a Abby, a Abigail e a Marianne. Pronto, estes são um grupo de crianças. Estas crianças vivem sozinhas e vivem juntas, portanto criaram ali um lar. Elas vivem num género de um barracão que chamam covil, mas é um barracão extremamente organizado, ou seja, eles dentro do caos, porque eles vivem na rua, dentro das poucas e grandes dificuldades que eles passam, sobretudo fome, eles tentam que o barracão esteja o mínimo possível arrumado, limpo, que haja uma divisão para as meninas, enfim, há aqui um grande cuidado para que de facto este espaço com tão poucas condições, seja o mais aproximado de um lar. E eu gostei muito. Claro que nós ficamos logo, empatizamos logo com estas crianças. É impossível não empatizar, porque o Francisco descreve-as de uma maneira tão doce, tão carinhosa, e nós sentimos logo ali os laços de afeto que eles têm uns pelos outros, a proteção que eles têm uns pelos outros, o carinho, o amor, não é? Porque não é preciso haver laços de sangue, não é? E eu gostei muito disso. Eles andam na rua e muitas vezes vão pedir comida àquelas às associações humanitárias, às instituições, mas quando lá chegam, e normalmente os voluntários que lá estão, não é? tentam perceber se eles estão sozinhos ou se estão com família. Porquê? Porque também os queriam levar para os orfanatos, no fundo, tentar arranjar-lhes uma família. Mas eles dizem sempre, não, os nossos pais estão a trabalhar. Porquê? Porque eles não queriam ficar separados. Eles não queriam, de facto, perder estes laços que ganharam, porque sabiam que provavelmente iriam ser separados. Depois temos aqui outras personagens. Temos a Martha Jones. A Martha Jones é uma mulher, eu adorei a Martha Jones. A Martha Jones é uma americana. É verdade, isto passa-se em Salzburgo, na Áustria. Portanto, a Martha Jones vem da América para trabalhar numa instituição que é a UNRWA, acho que é assim, para ajudar então estas crianças que estão perdidas. E a Martha vai conhecer também um austríaco, que é o Hermann. Este Hermann existiu mesmo na realidade, e portanto, o Francisco aqui refere mesmo nas notas finais que ele existiu, portanto, foi realmente o responsável mais tarde por criar as aldeias SOS Criança. Pronto. E depois também temos aqui outra personagem que aparece, não aparece tanto como a Martha e o Hermann, mas é o Jacob, que é um senhor padeiro, um senhor assim mais velhote, que vai dando todos os dias pão a estas crianças. As crianças passam na padaria todos os dias de manhã e ele dá-lhes. Este senhor é um querido porque de facto é de uma humildade, de uma generosidade para com estas crianças, porque sente, não é? Tem compaixão por elas e não quer que elas passem fome. E eu gostei muito também deste senhor, e tem a esposa também, mas este senhor é espetacular. Bom, o que é que eu vos posso dizer mais? Foi um livro que eu gostei mesmo muito, porque é um livro que nos fala de inocência perdida, não é? Porque estas crianças acabam por ter que sobreviver e lutar e ter que subsistir, quando realmente nessa não deveria ser o seu papel, não é? Teriam que ter os seus cuidadores. No fundo, estas crianças são mais resilientes. Fala também de laços de afeto, de amizade, de resiliência, de luta, não é? De dor, de perda da infância, de formação de novas famílias. Olhem, eu fiquei mesmo muito surpreendida e eu não estava à espera de gostar tanto.
A escrita do Francisco é muito bonita, é muito emotiva e nós ficamos logo ligados à história. E os capítulos são curtos, isso também ajuda muito. Eu gosto muito de histórias com capítulos curtos, livros com capítulos curtos. O que é que eu vos posso dizer mais? Eu chorei, é verdade, chorei por 2 vezes. Há aqui 2 momentos na história que me vieram as lágrimas aos olhos, porque de facto está descrito de uma forma tão bonita e tão sentida que eu fiquei mesmo emocionada com isto. Portanto, eu também vos quero dizer que acho que este livro seria muito importante ser lido, por exemplo, pelos adolescentes, pelas pessoas mais novas que sabem muito pouco sobre a guerra, e que este livro acaba por ensinar imenso. A mim ensinou-me, e eu já sei muitas coisas, mas ensina sobretudo, por exemplo, se houver aqui um jovem que venha ler, ou uma pessoa que tenha pouco conhecimento e que não saiba muito bem o que é que foi isto da Segunda Guerra Mundial, o Francisco aqui vai explicando quem foi Hitler, quais eram os propósitos dele, quais eram os objetivos. Faz aqui uma retrospectiva leve, mas que ajuda muito a perceber a história. E eu gostei muito realmente do Francisco ter focado este tema das crianças perdidas, estes bastardos, que de facto ficaram esquecidos, não é? A guerra acabou e ok, ficou tudo, a paz, mas não, para estas crianças ainda continuaram realmente as dificuldades. E eu gostei muito, por ser um livro diferente sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que vale muito a pena. Eu gostei mesmo muito da escrita do Francisco. Vou querer ler mais livros escritos pelo Francisco. Este já é o 7º livro, eu nem sabia, nem conhecia o Francisco, confesso, e foi uma grande agradável surpresa. Também vos devo dizer que este livro foi-me aconselhado pelo Pedro Catalão Moura, que já tinha falado muito bem deste livro quando esteve connosco no meu clube de leitura, e eu fiquei logo, apontei e fui pesquisar, e por isso é que me chegou até a mim este livro e, no fundo, a curiosidade que eu tinha de conhecer. E olhem, é isto. Espero que tenham a oportunidade de ler este livro, vale muito a pena se gostam desta temática. Não vão encontrar aqui relatos de campos de concentração, nada disso. É realmente uma vertente diferente. Eu gostei muito. Muitos parabéns, Francisco. Está aqui um livro maravilhoso que me emocionou muito. E pronto, e leiam o Francisco Ramalheira, Os Bastardos de Hitler. Um beijinho, boas leituras e até breve.